reconheçam o regime de apartheid e promovam e se somem à campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel, ao apartheid israelense, que traz demandas fundamentais. Fim da ocupação, derrubada do muro do apartheid, fim do regime de apartheid, direito de retorno, que é um direito legítimo, garantido pela lei internacional para qualquer... Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Conversando com Soraya Misler, jornalista, ativista brasileiro-palestina. A gente já está indo para a nossa reta final, Soraya, até para daqui a pouco te liberar para a próxima live, mas eu tenho que te fazer a última pergunta e vou tentar aqui mesclar com algumas perguntas dos nossos ouvintes. Você começou a falar um pouco da guerra midiática desproporcional em favor do sionismo. E o que nós podemos fazer para apoiar a causa palestina, para fazer esse contrapeso e vencer justamente essa guerra de narrativas que está sendo colocada. Eu queria que fosse possível você, em tão pouco tempo, também explicasse um pouco o que é o sionismo, né? Uma coisa rapidinha, também não se aprofunda. Mas a ideia um pouco mais agora na sua resposta é que você falasse da resposta da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, a solidariedade internacional e apoio à causa palestina, né? Em contexto global, nesse momento no mundo de profunda desigualdade, inclusive crescente, guerra na Ucrânia, inflação mundial, assolando, recuperação econômica ou não recuperação econômica pós-Covid, pós-pandemia, e a gente ainda tem os reflexos da crise econômica de 2008, que não foi superada, mais de 15 anos que se passou. Qual a importância da solidariedade internacional e o apoio à causa palestina? Você mencionou toda a luta contra o apartheid, que levou inclusive fim daquele regime político e do Estado, o Estado apartheid da África do Sul. Como pessoas comuns, incluindo aquelas em países distantes, podem contribuir para essa causa? E aí, a gente está vivendo, nesse momento, centenas de atos públicos de rua em solidariedade à causa palestina. Brasil registrou na semana passada, esse final de semana vimos Paris, Londres, vimos Amman, na Jordânia, vimos Cisjordânia, Tecenas em Nova York, né? Por outro lado, o sionismo, com a mídia, os evangelhos, o fundamentalismo cristão, a extrema-direita, uma boa parte da extrema-direita, organizando atos de apoio à ação de Israel. Como é que a gente pode lidar com isso? E, por fim, fale um pouco do BDS, né? Você começou a delinear várias vezes, eu disse para você que a gente ia mais à frente falar, agora um pouquinho o que é isso, né? Essas campanhas de boicote, desinvestimento e sanções. Você pode compartilhar sua perspectiva sobre a importância desse tipo de boicote como pressão para promover mudanças na política, inclusive na política israelense, e melhorar as condições de palestino? Lembra a mobilização que eu falei contra o regime apartheid da África do Sul? É diferente. Tem gente falando que não, Israel, Palestina não é apartheid, é uma questão só de um conflito, porque os palestinos não reconhecem Israel como Estado, é uma questão religiosa, etc. Soraya. Ok. Então, para quem está falando que não, eu sugiro que leia o relatório de mais de 280 páginas da Anistia Internacional. Não são apenas os palestinos que estão denunciando porque vivem isso na pele. É a Anistia Internacional, Human Rights Watch, é uma organização israelense de direitos humanos, a B'Tselem, que fala que há um regime de supremacia judaica na Palestina. A B'Tselem é uma organização israelense de direitos humanos, não é a Voz Palestina falando isso. Então, para quem está dizendo que não, a minha sugestão vejam os relatórios de conselhos da ONU sobre isso, que já falavam isso também. Então,
e tentem entender e compreender o que acontece na Palestina. Vamos imaginar, se você não pode circular nas mesmas estradas que circulam os colonos sionistas desse projeto de colonização, então a gente entende que isso é apartheid ou não. Se fosse no Brasil, você não pode estar no mesmo, usar a mesma estrada que o outro. Você não tem a mesma identidade que um outro para poder circular livremente dentro do território. Você não tem os mesmos direitos humanos fundamentais. Isso é apartheid ou não? Você tem um muro que separa casas, aldeias e cidades palestinas. Isto é apartheid ou não? Vamos colocar isso pensando e trazendo, refletindo. Se fosse no Brasil, a gente diria que uma população que não tem os mesmos direitos e que é segregada vive um regime de apartheid ou não? A gente acha que o que aconteceu na África do Sul nos anos 90 até os anos, a libertação do apartheid, do regime de apartheid, até a derrubada do regime institucional de apartheid na África do Sul em 1994, era apartheid ou não era um regime de apartheid brutal contra a população, contra os negros ali? É apartheid ou não? E com relação então acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Com relação a questão de solidariedade, o que os palestinos estão chamando há muito tempo reconheçam o regime de apartheid e promovam e se somem à campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel, ao apartheid israelense, que traz demandas fundamentais. Fim da ocupação, derrubada do muro do apartheid, fim do regime de apartheid, direito de retorno, que é um direito legítimo, garantido pela lei internacional para qualquer ser humano. Direito de retorno daqueles que são refugiados às suas terras. Isso está garantido na Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948 da ONU. Os palestinos têm esse direito de retorno. Direitos iguais para os cidadãos. Lembrem-se que eu falei que os cidadãos que são chamados de árabes israelenses, em 48, não têm os mesmos direitos. Tem 105 leis racistas contra eles. Não sou eu, Soraya, não precisa acreditar em mim. Pesquisem, busquem essas informações, elas estão aí. É só buscar as fontes certas. Então essas são as demandas fundamentais do movimento BDS. E nós estamos, desde que o governo Lula assumiu, já vários movimentos em solidariedade pedindo que o governo reconheça o apartheid e rompa os acordos com Israel, que saia dessa vergonhosa colocação de quinto maior importador de tecnologia militar israelense. Então, de novo, não é um conflito, não é uma guerra pontual, é uma colonização que já dura mais de 75 anos. Se a gente não compreender isso, nós vamos ficar sempre trazendo essa ideia de que é uma guerra, é um conflito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, em 48 não existia Hamas não, viu, gente? Não existia Hamas como desculpa. O Hamas é de 87, 88. E esse plano de empurrar os palestinos para o Sinai não é de hoje também, não. Busquem, vocês vão achar. 2017. Está se falando, inclusive, de ocupação permanente do norte de ocupação, não, de anexação, né, do norte da faixa de Gaza, né? Então, exatamente. Pelo ministro da Defesa de Israel. Desculpe, Soraya, te exatamente, imagina, exatamente. Então, gente, a nossa revolta é imensa, porque eu fico me perguntando, se a gente não tivesse, né, ideia vendida tão fortemente para as pessoas que estão sendo inocentes, estão sendo usadas, enganadas, de que esse Oriente, desses exóticos, bárbaros, não civilizados, violentos por natureza, nós não somos iguais, nós somos os outros, entende? Ante um Ocidente com o qual o Brasil se identifica, né, de civilizados, racionais, lógicos, e, portanto, aqueles orientais têm que ser controlados, porque eles são bárbaros, são violentos. A gente não tem nem rosto, né? É tudo, as pessoas pensam que é tudo homogêneo. Entende? Se a gente não tivesse essa visão tão forte na cabeça das pessoas, o que tem uma situação que foi
um orientalismo, essa visão orientalista que é racista na sua base, que é racista para dominação, é um racismo para dominação. Se a gente não tivesse essa visão tão forte sobre quem são os árabes, talvez a gente conseguisse olhar para quem está ali sofrendo como um humano igual a nós, como uma pessoa igual a nós. Então é isso que eu queria pedir para vocês, gente, olhem para nós somos iguais, nós queremos viver com dignidade, nós queremos dignidade, mas não há paz sem justiça. E se não é paz dos cemitérios, é só silenciar todo mundo. E vamos nos despir disso, que é uma visão, uma ideia orientalista que é construída para dominação e que a gente infelizmente está vendo essa grande mídia difundir fake news e propaganda de guerra como se fosse verdade absoluta. Difundir propaganda de guerra como se fosse verdade. A gente vai... Quais são as fontes? Quem é que está dizendo? Vamos questionar. Não precisa acreditar em mim, questione. Vá buscar informação em loco, vá buscar saber mais sobre quem somos nós, o povo palestino, a Palestina. Nós estamos sofrendo, nós estamos sangrando, a Palestina está sangrando. E o que nós vemos é um Jorge Pontual da vida, com as suas mãos sujas de sangue. Isso vai ser cobrado historicamente, gente. Vamos acordar, ouvir e perceber e tentar entender o que está acontecendo agora, para a gente ficar do lado certo da história. Porque é crime contra a humanidade, é genocídio, é limpeza étnica, é colonização, é ocupação, é apartheid, não é questão política, religiosa, é uma questão, né, e de interesses imperialistas na região. Então vamos nos despir desses preconceitos, dessa visão de que nós somos todos bárbaros, que desumaniza, e entender, não acreditem nessa visão, né? Comecem a enxergar a gente como iguais, né? Venham olhar para os nossos rostos e entender como nós somos de verdade e conversar conosco. Acho que é isso que eu queria comentar com vocês, e é uma grande revolta, assim, uma revolta imensa, ver com horror, né, como o discurso midiático que chega na casa das pessoas não explica, não informa. A sociedade do espetáculo é fragmentado, tenta trazer essa ideia mentirosa de ambos os lados só para justificar o seu apoio ao ocupante, ao colonizador, na sua visão que busca trazer a política do imperialismo. É isso. Vamos desconfiar do que a gente ouve, fake news, vamos desconfiar dessa visão. Já tem um monte de desmentidos sobre coisas que a gente ouviu que não aconteceram, de decapitação de bebês por parte do Hamas, de estupros, isso não aconteceu, gente. Já tem um monte de desmentidos, inclusive daqueles que soltaram isso, que a mídia, sabe, não há uma checagem da informação, isso é propaganda de guerra, isso não é jornalismo. Eu sou jornalista e posso dizer para vocês, isto não é jornalismo, isto é propaganda de guerra, que está sendo reproduzida de forma absolutamente irresponsável e criminosa. Cuidado com o que a gente escuta, venham buscar as informações com a gente. Obrigada. Conversamos com Soraya Mislé. Um comentário final, Soraya, para a gente encerrar? Algum avisozinho? Eu quero agradecer muito. A gente tem visto que, ao mesmo tempo que o nosso sangue é derramado, tem havido uma solidariedade de rua muito grande, lugares como Paris, França, Londres, que foi proibido, milhares foram às ruas. A gente tem tido muita expressão de solidariedade dos oprimidos, dos explorados, da classe trabalhadora, e a gente pede que continuem, não parem de denunciar o que acontece na Palestina, não parem de falar sobre Gaza, porque neste momento, enquanto eu estou falando com vocês, mais uma família está sendo dizimada em Gaza. Muito obrigada. Obrigado, Soraya, muito impactante, obrigado por você se dedicar à causa e você ter cedido esse tempo para a gente. Eu mesmo estou aqui meio arrepiado, agradecer pela sua fala e te liberar, tá? Você se preparar para a próxima live, né? E eu vou dar os últimos recados sempre que a gente explica aqui para os nossos ouvintes.
a forma de participar aqui da rádio, contribuir para a gente manter essa tribuna aqui no ar, livre, independente, alternativa à grande mídia, né, que tem um lado, ela se diz imparcial, mas ela tem um lado. Então, aqui a gente vai ter o lado dos oprimidos, dos explorados, né, dos subalternizados, tá bom? Obrigado, Soraya. E você está convidada para outro momento reservar um tempinho para a gente para falar desses e outros temas, tá? Fica à vontade, aí a gente agenda com você, é só você dizer, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.